Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos continuar os nossos estudos. Agora nós vamos partir para o capítulo de número... Ainda é o primeiro capítulo, quer dizer, primeiro capítulo. Mas nós vamos agora para a quinta, e se der tempo, se o tempo der, e a sexta lei do livro que nós estamos estudando. E uma surpresa... Chegou hoje o livro físico, eu tinha ele no celular, né? Aí ficava um pouco ruim de ler, a visão já não ajuda muito bem, mas eu também prefiro o físico. Então chegou e nós vamos a partir dele. Então agora, vamos lá. Tá aqui como combinado, né? Nós, no vídeo passado, nós lemos a lei 3 até a lei de número 4. E agora vamos ler a lei de número 5. E se o tempo der, se o tempo nos permitir, nós vamos até a lei 6. Vamos, como de costume, vamos fazer a leitura do parágrafo e comentar a respeito. Primeiro capítulo, e o livro eu já disse para vocês, é Mishneh Torah, o Sefer Hamadá. Então, primeiro capítulo, a quinta lei diz assim: essa entidade é o Deus do universo e o Senhor de toda a terra. Ele controla a esfera com poder infinito e incomensurável. Esse poder é ininterrupto, porque a esfera gira continuamente e é impossível que ele gire sem que alguém cause o seu giro. E ele, bendito seja, é quem faz com que ela gire mesmo sem uma mão ou qualquer outra dimensão corpórea. Muito interessante essa parte que ele diz, que ele gira a esfera redonda. Para você ver o quão é a certeza do que ele fala, porque Maimônides ele viveu entre os anos de 1135, quando foi nos anos de 1177, começaram a, eu acho que, popularizar os seus escritos, e ele já falava da Terra redonda que gira, da esfera que gira, sem nenhum pedestal, e ele fala que ela gira continuamente. E quem é que faz essa Terra girar? O próprio Deus, sem o auxílio de uma mão corpórea, qualquer um atributo corpóreo, como nós lemos aqui. A energia de Deus é que faz com que a Terra gire. Ela gira em torno de si mesma, assim como todo mundo sabe, todo mundo aprendeu isso na escolaridade primária, que é o sistema de translação. E depois de um ano ela dá um giro completo, mas continua girando em si mesma. Isso eles já sabiam dessas coisas, porque essas comprovações científicas só vieram ter muitos anos depois. E eles já sabiam disso. Quer dizer, Maimônides já falava sobre isso, dessa esfera que gira. Ele já, através dos escritos da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, eles conseguiram entender e interpretar as dimensões, que a Terra era uma dimensão esférica, e já falava sobre isso, que ela gira, e o seu giro ele é contínuo. Tem que ter alguém girando aquilo continuamente. A energia, que alguns podem chamar de gravidade, de fato é gravidade, mas essa gravidade é causada por Deus, pela mão de Deus, sustentada. Imagine uma esfera, uma bola,
flutuando no espaço sideral, sem se locomover para lugar nenhum, girando em torno de si. Quando ele fala sem uma mão e sem qualquer outra dimensão corpórea, mas lá na frente nós vamos entrar, ele está já direcionando ou abrindo caminho para um assunto muito interessante, que logo mais, não sei se agora no 6, que ainda não lemos, mas eu sei que vai ter mais para frente um pouco, mas ainda não lemos. Nós estamos tendo o privilégio de lermos junto, parágrafo por parágrafo. Ainda não tinha lido este livro, como eu disse, chegou hoje para mim, graças a Deus. Um livro físico, né, na verdade. E nós estamos lendo junto, parágrafo por parágrafo, e nós vamos continuar. Então, vamos agora para a sexta lei. Vamos lá. Diz assim, só um minuto. Tá. Conhecer esse conceito constitui em um preceito positivo, conforme se depreende de Shemot. Eu sou Deus, teu Senhor. Especular que possa haver um outro Deus constitui uma transgressão de preceito negativo, conforme está dito. Não terás outros deuses diante de mim. Qualquer um que renegar este princípio fundamental da fé estará renegando todos. Estará renegando todo, pois é desde o princípio mor que todos os outros derivam. Ou seja, este é o princípio maior. O princípio mor e todos os outros princípios da Bíblia Sagrada, elas se derivam desse, que só existe um Deus, só existe um. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Na existência de um único Deus e não há outro além dele. E aqui ele enfatiza que eu sou teu Deus, teu Senhor. Especular que possa haver um outro Deus constitui transgressão. Mesmo que haja uma especulação que há outro Deus, constitui numa transgressão desse preceito, desse princípio fundamental. Porque, assim como nas palavras de Maimônides, é desse princípio fundamental que se derivam todos os outros princípios de que existe apenas um Deus. Existe apenas um, não dois, não três, não quatro, não cinco, é apenas um. Um Deus. Esse é um princípio básico, é fundamental e é o mais importante de todos. A existência de um único Deus. E você vai ver na leitura da Bíblia Sagrada, quando você vai ler, até mesmo a Bíblia fala sobre outros deuses, que as pessoas adoravam outros deuses, mas uma coisa não devemos deixar de explicar e passar em branco, é que quando se relata desses outros deuses, não é que eles existem de fato, mas e sim as pessoas constituíram forças da natureza como deuses. As pessoas constituíram essas forças como Deus. Quando, na verdade, Deus, como nós dissemos, se eu não me falha a memória, acho que no primeiro vídeo, a força universal que criou tudo é Deus. Deus criou o bem e criou o mal. Com isso quer dizer que Deus ele criou tanto as forças positivas quanto as forças negativas. E há um propósito na criação dos dois. É como já dissemos, é para que o livre-arbítrio pudesse existir. Existem forças do mal, existem forças do bem, mas todas elas são criadas por Deus, não por uma entidade paralela. Não foram criadas por alguém que se rebelou lá no céu, não. Todas foram criadas por Deus. A Bíblia é enfática em dizer que Ele está no controle de tudo.
e não cai. Se você vê uma imensa floresta, como por exemplo a floresta amazônica, lá na floresta amazônica não cai uma única folha sem que seja a vontade e a decisão de Deus. Porque Ele está no controle de tudo. Todas as forças foram criadas por Ele. Às vezes o que acontece, às vezes não, o que ocorreu nesse declínio da humanidade em achar outros deuses, entidades paralelas para atribuir a criação do mal, o mal inserido na Terra, tentando assim, com muitas aspas, tentando tirar Deus, a criação de Deus de banda. Não, Deus só criou o bem, mas não existe isso. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Não existe outra entidade, não existe ninguém a não ser Deus. Deus é a única realidade verdadeira, como vimos no vídeo passado. Ele é a única expressão verdadeira de força. Quando eu falo força, da criação, do Criador, que continua sempre criando, como lemos no quinto parágrafo, que ele está sempre sustentando o planeta Terra, a esfera terrestre, com o seu poder, com, vamos dizer assim, a sua energia, sempre sustentando a Terra. É Ele quem sustenta. Não há outro, não existe possibilidade de ter um outro Deus. Não existe essa possibilidade. O que ocorreu o que ocorreu com a humanidade foi que as pessoas queriam viver ao seu bel prazer e precisavam de um aval. Quando você ler a Bíblia Sagrada, entende que Deus, ele dá os preceitos desde o princípio da humanidade. Na verdade, alguns dizem que a idolatria ela começa a surgir desde a época de Enoque. Quer dizer, de algumas gerações depois de Adão que começam a surgir as idolatrias. Como é que isso funcionava ou como é que isso funciona? Sabemos que existe um só Deus e que todos os seus preceitos foram passados de geração em geração até que no Monte Sinai ele entregasse, fizesse a entrega da Torá a Moshe, enfim, assim por diante. Mas o certo é que alguém precisava que alguém o validasse os seus desejos carnais. Alguém precisava que alguém validasse a sua idolatria, seja ela a prostituição, seja ela o roubo. Hoje você vê que tem dia de tudo. Tem dia da mentira, tem o dia do carnaval, ou seja, tem alguma coisa tem que validar aquilo anualmente. Alguma coisa tem que validar. E dessa mesma forma, uma coisa que nós temos que entender é que, já dizia Salomão, não existe nada novo debaixo do céu. O que hoje que você vê hoje, esses dias inventados e colocados, é simplesmente aquilo que já ocorreu no passado. Pessoas tentando invalidar as suas ações e as suas atitudes e colocar como dias festivos. Hoje são dias festivos, mas antes eles diziam que eram deuses. Eu sou uma pessoa imoral, então tenho que criar um Deus que aceite a minha imoralidade, não como algo reprovável, mas sim como sacrifício para Ele. E foi dessa forma que surgiram os deuses. Deuses inventados por seres humanos que, na verdade, só queriam validar as suas profanações. Só queriam validar o seu egoísmo, na verdade. Era somente isso que eles queriam. Porque ele disse, não vá atrás de outros deuses. Não que não existe, porque não existe outros deuses. Mas aquilo já estava inserido na cultura da sociedade. Aquelas práticas inseridas na sociedade, atribuídas, porque faziam aquilo, atribuídos a um certo tipo de Deus, seja ele qual for. Mas não que esse Deus exista. Existe apenas um, que é o Deus, o Criador dos céus e da terra.
o mesmo que sustenta a esfera terrestre, o planeta Terra, com as suas mãos. Aqui nós entramos nesse capítulo, nesse parágrafo de número 6, com uma afirmação bem eloquente de Maimônides, onde ele fala: qualquer que renegue este princípio fundamental da fé estará renegando tudo, pois é deste princípio mor que todos os outros se derivam. Qualquer pessoa que nega este princípio que existe apenas um Deus, ele está renegando todos os outros, sem sombra de dúvida. Então acredito e tenho convicção de que um dos maiores males da Terra, onde as pessoas se perdem, é porque atribuem coisas, criações de Deus, do Criador, como se fossem outros deuses, outras criaturas, uma criação paralela, uma entidade paralela que não esteja sobre o domínio de Deus, que haja como se tivesse livre-arbítrio. Porque os únicos seres que têm e foi concedido o livre-arbítrio são somente os seres humanos. Os animais, eles agem por instinto de sobrevivência. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de raciocinar. E, tendo essa capacidade de raciocinar, ele decide se ele quer ir para o bem ou ele quer ir para o mal. Praticar o bem ou praticar o mal. É aquilo que nós falamos desde o começo. Daí, sabendo que Deus sempre reprovou e repreendeu quem pratica o mal, eles acharam por bem e por uma necessidade egoísta, criar Deus que validasse as suas atitudes pecaminosas. Foi simplesmente isso que aconteceu. Não que realmente há uma existência de deuses, Zeus, Thor, enfim, tantos outros deuses, orixá, não sei. São muitos, né? Na verdade, são muitos. Quer dizer, cada um age ao seu bel prazer e acaba em si criando uma entidade ilusória, uma entidade imaginária, como se fosse um amigo imaginário, que valide as suas atitudes pecaminosas, que dê legalidade àquilo que é imoral, ou melhor dizendo, dê moralidade àquilo que é moral, dê legalidade àquilo que é ilegal. E assim surgem os deuses. E Maimônides, ele diz que é bem claro, só existe um Criador. E nós vamos ver isso no decorrer de todo esse livro que nós estamos lendo. É uma bênção, se Deus quiser, vamos ler todos eles. Eu e você iremos ler comentando com o meu simples comentário, mas estaremos falando sobre isso, sobre o Deus onipotente, aquele que sustenta a terra com suas mãos. Porque, como já dissemos, ele não tem mãos, ele não tem corpo. Isso são formas humanas de nos expressarmos diante da grandeza de Deus. Então usamos essas expressões. Coração, Deus pensa, segura nas palmas da mão de Deus, nos escabelos dos seus pés. Então esses termos você sempre vai encontrar, mas isso são apenas metáforas para podermos explicar algo que Deus está realizando por nós, está fazendo por nós, pela humanidade e pelos seres vivos. Nós vamos chegar num ponto em que vai se aprofundar mais e mais nesse assunto. E como nós lemos aqui, conhecer este conceito constitui um preceito positivo. Ou seja, é um preceito positivo você reconhecer este conceito de que existe apenas um Deus, apenas um Criador, que foi quem criou todas as coisas.
tanto coisas boas quanto coisas más. O fato de você não tentar aceitar esta realidade não anula essa realidade. Foi Deus quem criou todas as coisas. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Ele criou as luzes e ele criou as trevas. Isso desde o princípio da criação, no livro de Bereshit, ou melhor dizendo não, traduzindo para o português, o livro não é traduzindo, mas o nome que foi dado em português é o livro de Gênesis. Desde o princípio você já percebe que há só um Criador e ele criou todas as coisas, tudo foi criado por ele, nada fugiu do controle de Deus, nada, absolutamente nada, saiu dos controles das suas mãos. Ele trouxe a realidade, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que sentimos. Ele trouxe a realidade, tudo aquilo que nós possamos chegar algum dia a ver e sentir. Foi tudo obra das mãos de Deus, da criação do Todo-Poderoso. Nada fugiu do seu controle. Tudo está feito conforme Deus assim quis que fizesse. Quando você ler a Bíblia Sagrada, deixa eu pegar aqui e fazer uma rápida comparação, vai ser ligeiro. Isso. Bom, estamos de volta. Vamos lá no livro do Gênesis, que eu falei. Eu quero que você observe uma coisa comigo, muito, muito, muito interessante. Se você observar no livro de Gênesis, o primeiro capítulo e o primeiro capítulo e o primeiro versículo, você observa que Deus criou tudo perfeitamente. No princípio criou Deus os céus e a terra e etc. Está perfeita a criação, ali naquele momento. Está perfeito. A partir do segundo versículo, veja bem, a partir do segundo versículo, você observa que começou a ficar uma bagunça. Já estava uma bagunça. O primeiro versículo está tudo perfeito. No segundo versículo, está tudo uma bagunça. A partir do terceiro versículo em diante, Deus está organizando essa bagunça. Isso é uma metáfora para nós de que uma coisa é certa. No princípio, Deus fez tudo como era para ser feito. No segundo versículo de nossas vidas está uma bagunça. Está sem forma e vazia, está escuridão. A partir do terceiro versículo, Deus começa a entrar em ação e começa a fazer uma organização daquilo que nós vemos hoje. Isso está nos dizendo o seguinte, que a vida do ser humano, a vida aqui nesse universo que nós vivemos, ele é constituído da perfeição e mesmo que por um momento comece a virar uma bagunça, Deus ele vai começar a organizar e a botar tudo no seu devido lugar. Vai chegar a um ponto, a um tempo, que este é o mais esperado, que é o mundo vindouro, em que vai estar tudo perfeito. Quando o Messias vier e restaurar todas as coisas. Isso sim, que nós estamos vivendo, isso é a história da humanidade. E você observa que não há nenhum tipo de outra manifestação de entidade bagunçando isso. Não existe. Foi Deus quem criou. E pelo querer e sua vontade, tudo virou uma bagunça. Mas ele passou a organizar cada coisa no seu lugar. E isto é a vontade de Deus. A história da humanidade começou perfeita, virou uma bagunça e agora Deus está organizando aos pouquinhos. Você pode até não perceber, mas Deus está organizando tudo no seu devido lugar. E você não percebe em momento algum que a aparição ou intromissão de uma entidade qualquer que seja
para que pudesse bagunçar a terra. Não. Tudo foi Deus. Tudo ocorreu e como Deus planejou. Tudo está ocorrendo como Deus planejou. Não existe nada fora do lugar. Não existe nada fora do eixo. Tudo que você está vivendo, vivenciando, é tudo um processo de aperfeiçoamento de Deus para a raça humana. É como se fosse um processo de purificação, de restauração do ser humano. Vem primeiro a perfeição, o estado perfeito. Podemos fazer até uma metáfora como o nascimento do nosso nascimento, quando nós nascemos, num estado perfeito de inocência. Podemos sim fazer essa metáfora, como se fosse o nosso estado de nascimento, como foi tudo perfeito quando éramos ainda inocentes. E no decorrer da caminhada, nós nos perdemos no meio da caminhada. Fizemos coisas que não eram do agrado nem da vontade de Deus. Mas vai chegar um determinado momento em que Deus ele vai começar a agir em nossas vidas de uma maneira que ele vai organizar coisa por coisa, cada ponto no seu ponto, cada parágrafo no seu parágrafo. Deus vai começar a reorganizar a nossa vida, assim como era na nossa inocência. Essa é a metáfora do Gênesis que quer passar nesse primeiro capítulo de Gênesis. Começou perfeitamente, mas pelas circunstâncias e pelas nossas decisões ou pela influência que nós sofremos, nossa vida virou uma bagunça. Mas Deus vai trazer a luz. E a partir da luz que Ele vai trazer, dessa luz que Ele vai trazer, é que vai começar a organizar tudo, botar tudo no seu devido lugar, como era no princípio da criação. Meus amigos, tá muito bom o papo, tá muito bom, a conversa tá fluindo, mas infelizmente vamos parar, já estamos bem avançados no horário e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz, fique com Deus, nos ajude comentando, compartilhando e até o próximo vídeo.